Graça e paz, igreja, bom dia. Serginho, agora sim, Serginho, caramba. Aê, pastor Serginho, melhor dizendo, né? São 25 anos que você está aqui junto? Por aí, né? Nós entramos junto aqui? Entramos junto. Eu sou de 2000, né? Igual eu. São 25 anos e nascemos nessa aqui também, na Flórida, né? Na Flórida, apesar que nem existia a Flórida há 25 anos atrás, mas logo viemos para cá e daqui ficamos. Daqui ele foi para o Canadá, mas é uma alegria vê-lo agora como pastor, porque é um reconhecimento de algo que ele já tinha no coração, ele e a Karen. Então, para nós é uma alegria muito grande. Deus abençoe. Obrigado. Esse negócio de fazer pose para fotinha é bacana, não é não? Eu não sei vocês, mas eu não dormi muito bem. Ontem o dia foi bastante agitado, a gente mora num lugar que é um pouco mais frio e aqui é um pouco mais quente, então para nós é um pouquinho difícil de dormir. Então se eu piscar um pouquinho durante aqui, você me desculpa, tá? Queria agradecer tremendamente o carinho que vocês têm por nós. É impressionante como vocês são abençoadores. E eu falo isso de coração aberto porque eu não importo, eu não estou nem aqui. Mas por conta de vocês amarem tanto o Marcelo, amarem tanto o João, vocês me cobrem de amor. Não é nem por causa minha, porque eu nem estou aqui, né? Mas ele é irmão do Marcelo, é amigo do João, anda aqui, então nós vamos amar você incondicionalmente. E esse é um negócio fenomenal que vocês têm. Eu conheço, você sabe que a gente está no Canadá, né? E igrejas são diferentes em lugares diferentes, não são? Uma das coisas que acontece é que tem igrejas que elas são empresas. Você já viu isso? Elas têm... Aqui também a gente tem CNPJ porque é obrigado a ter. Isso aqui é uma empresa como instituição. Mas existem lugares onde as pessoas veem a igreja como uma empresa primeiro. E aqui isso não existe. Querido, aqui isso não existe. Sabe por que não existe? Porque senão nunca eles iam me levantar como pastor. Eu não estou nem aqui. Mas eles acreditam no ministério e abençoar pessoas. Eles acreditam fazer isso porque era o que o Senhor faria. Eles acreditam fazer isso porque isso é abençoador. E por isso eles fizeram. Então, quando você tiver alguma crise ou alguma coisa desse jeito, você olha para o céu e fala assim, eu estou num lugar. E eu sei que aquela igreja faz. Porque Deus colocou no coração. Não porque é melhor para a receita da empresa. Lembre disso. Isso é muito, muito importante. Saiu um pouco da minha... Mas eu estava me sentindo de Deus de falar isso e eu achei melhor obedecer. Vocês lembram da última vez que eu passei aqui? A gente falou de algumas coisas e uma das coisas que eu falei ali naquela noite naquela manhã era ouvir para obedecer. Vocês lembram disso? Né? Ouvir a palavra de Deus é bênção. Perfeito, maravilhoso. Nós temos que fazer isso. Agora, quando você ouve a palavra de Deus, existe algo que Deus está querendo de você. Não porque Ele precisa, mas é para te abençoar. É muito importante que você obedeça a palavra de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Se você quiser um título para a pregação, seria ouvir para obedecer. Ouvir é bom, ouvir para obedecer é excelente. Vamos orar um pouquinho?
Senhor Jesus, nós colocamos a nossa mente, nosso coração diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja testificando todas as coisas aqui. Nós vamos ler versículos, nós vamos abrir a Sua palavra e nós clamamos, ó Deus, que o Senhor faça essa palavra ser viva, faça essa palavra ser rema nas nossas vidas e que, Senhor, nós possamos receber os frutos e as bênçãos de obedecer a Ti. Em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, os louvores, usa, Senhor, as crianças lá em cima, mas faz a Sua vontade, em nome do Senhor Jesus. O texto que eu vou usar é o mesmo que eu comecei na vez passada, que é Êxodos 15, 26. Vamos abrir lá. Antigo Testamento. Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Pentateuco, aquele escrito por Moisés. Êxodo 15, 26. E disse o Senhor: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, ou te cura. Tem duas palavras aqui que elas acenderam no meu coração. Já aconteceu isso com você? Você está lendo a Bíblia assim e você vai indo, né? Aí você vê assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Esse atento pulou na minha frente. E aí eu fui procurar no grego o que quer dizer esse atento. Esse atento não é pura e simplesmente prestando atenção. É prestando atenção com a intenção de obedecer. É o que eles chamam de audição ativa. Já viu isso? Você vai lá, escuta, mas enquanto você está escutando, você está pensando, como que eu posso fazer isso virar realidade? Por exemplo, você já viu uma mãe falando com o filho? Filho, tira essa roupa do chão que eu já falei pela 1000ª vez que você não pode jogar. Ele fala, tá bom, mãe. Esse tá bom, mãe, não é ouvir para obedecer. Esse tá bom, mãe, é somente assim, não fala isso de novo, tô cansado de escutar isso, eu vou jogar toda vez, né? Agora, se ele fala, ô mãe, perdão, me esqueci, a laicata é ouvir para obedecer. Tá vendo a diferença? Existe uma atitude, né? E a segunda palavra desse texto que criou vida para mim é: eu sou o Senhor que te sara. Esse é o Jeová Rafa. Jeová Rafa é Deus que cura. E ele está falando, tá vendo aquelas pragas que caíram nos egípcios? É isso que ele diz no versículo, tá? E guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que eu enviei para os egípcios. Se vocês me obedecerem, aquelas pragas não vão vir sobre vocês. Vocês serão sarados, mas esses sarados também quer dizer que vocês serão restaurados internamente. O que você acha? Isso é uma promessa boa ou não? Quer isso para você? É fácil, é só obedecer. É fácil. Agora, é fácil obedecer?
É tão complicado obedecer que Jesus, em poucos capítulos, falou a mesma coisa 3 vezes. Você imagina que as palavras de Jesus eram muito impactantes e muito fortes, não era? Algo que ele falou repetidas vezes deve ser algo muito, muito importante. Então vamos lá para João. Abre lá em João 4, 34. Esse eu marquei para mim. Então eu vou achar mais fácil. Achou aí? Só para te dar um contexto desse versículo solto. Lembra da mulher samaritana? Né? Jesus está lá em Samaria e tal. E aí os discípulos vão procurar comida. Ele está ali no lugar onde tem uma poço, obrigado. O inglês ficou na minha cabeça, eu esqueci o português, daqui a pouco eu não vou saber me comunicar mais, eu vou virar mudo. Mas então, ela tá ali, Jesus começa a falar com ela, e aí os discípulos vêm e falam assim: Jesus, você não está com fome? Aí ele gira e fala uma coisa muito interessante. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, era tão importante que ele juntou com uma das coisas que o crente tem mais de importante na vida, que é comer. Crente não fuma, crente normalmente não bebe muito, né? Mas come. E crente gosta de comer. E eu acredito tanto nisso que Jesus está falando aqui. Ó a comparação que ele faz. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua... Ele fala que a minha comida, aquilo que a gente mais gosta, é fazer a vontade de Deus. Trocado. Eu acredito tanto nisso que o diabo, você vê que ele usou isso. Lembra? No primeiro pecado, ou se não, pecado original chamado, ele vai lá e fala assim: ei, se você comer dessa maçã... O pecado não era maçã, era ser igual a Deus. Mas na embalagem do pecado, vinha uma frutinha gostosa, para dar entendimento. Tinha uma comida. Quando o inimigo veio tentar Jesus, depois de 40 dias no deserto, Jesus estava como? Quer dizer, o maior sacrifício foi 40 dias sem comer, querido. Aí, vem lá, ele fala assim: manda que as pedras virem pães. De novo, comida. Interessante, né? Não estou falando que comer é pecado, não faça isso, tá? O que eu estou falando para você é que a gente gosta e que a gente precisa de comer. E por mais 2 vezes, o próprio Jesus, no capítulo de João, acho que João era gourmet também, tá? João era gourmet. Abre no 5:30, é só virar a página. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo, meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ele não está falando de comida agora, mas ele está repetindo exatamente, palavra por palavra, porque não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Terceira vez, João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja só como Jesus, para os discípulos, marcando na mente deles, fazer a vontade de Deus. Isso é realmente importante. Agora, vamos ver como os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus novamente, né, como é que obedecer a Deus funcionou. Será que é assim simples? Porque Jesus era o próprio Deus. E ainda assim, chegou uma hora que ele falou assim: Pai, se tu puderes, afasta de mim esse cálice.
Até para ele teve uma hora que ele girou e falou assim, isso é pedir demais, né? Para um homem. O homem Jesus estava ali gritando por isso. Mas aí, Deus não responde, o que ele faz? Ele já sai pingando sangue. Ninguém precisou, porque fala que ele orvalhou sangue, não é? Os poros dele começaram a estourar. Já aconteceu isso quando você chorou demais? Já aconteceu comigo. Eu choro pra caramba. Certa vez, a gente estava num culto e Deus falou comigo, e meu olho aqui começou a ficar todo vermelho, porque os vasos sanguíneos dentro dessa parte da pele, que é bem, começou a estourar, de tanto que eu estava chorando. Ficou tudo vermelhinho, depois saiu. Tudo bem, a pele absorve. De Jesus foi muito pior, ele começou efetivamente a pingar sangue. Então, daquele momento em diante, ele já estava derramando o sangue dele. Ninguém precisou pôr ele na cruz. A cruz foi para que se cumprisse a palavra. E sim, ele tinha que ir para a cruz, mas ele já começou a obra de redenção. Ele já começou a largar o sangue dele, pela purificação dos pecados. Apesar dele orar, ele obedeceu. Vamos lá, agora nós vamos ler uma historinha. Atos 10, 14. Para te dar um contexto. Desculpa, é o 10, 9 até o 14. Até o 16, desculpa. Só para te dar um contexto. Comida e Deus falando com o crente. Veja só. Novamente. Pedro estava numa caminhada junto com os outros discípulos. Os outros discípulos falam para ele assim, nós vamos fazer comida, você fica aí, aguenta aí. Ele estava na parte de cima da casa, que as casas naquela região tinham uma... A gente chama de laje aqui, não sei como é que chamava naquela época, devia ser um nome mais bonito. Aí ele estava ali e ele começou a orar. E é isso que acontece. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele falando, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe falou, o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Deixa eu traduzir um pouco aqui, porque às vezes a versão é um pouco complicada. Pedro estava com fome, né? Teve essa visão, um lençol descendo com animais que não eram permitidos na lei de Moisés para que alguém comesse, para que um judeu comesse. Pedro era judeu. Ele olhou e falou assim, não, senhor, esses aí eu não posso comer não. Acredito até que ele deu uma titubeada nessa história, mas ele falou assim, não, senhor. Esse senhor com S maiúsculo é Senhor Deus. No grego, esse quer dizer Kurios, é K-U-R-I-O-S. Kurios é traduzido no Antigo Testamento, no hebraico, como Adonai ou Yahweh. Ele está falando assim, Deus, não posso comer não. Já é uma coisa meio louca, né? Ele reconheceu que Deus falou com ele e ele girou e falou assim, Deus, não pode comer.
Não contente com isso, Deus foi lá e falou para ele: Pedro, o que eu santifiquei, não chame de imundo. Até aqui a conversa está boa. Mas aí vem mais 2 vezes, né? Essa mesma coisa aconteceu por 3 vezes. A primeira já foi, aí teve mais 2. Novamente, Pedro estava lá. Pedro, mata e come. Ele repete a mesma coisa. E Deus repete a mesma coisa. Imagina você, mamãe, falando para o seu filho: filho, pode comer. Aí ele fala: não, papai, posso não. Mas por quê? Não, filho, papai esse aqui já está limpo, pode comer. Não é uma coisa esquisita? E essa é uma das coisas que acontecem com a gente quando Deus fala. Porque não é lógico quando Deus fala. Porque se fosse uma coisa lógica, você já teria feito. Concorda? Quando Deus está te pedindo alguma coisa, às vezes essa coisa é meio maluquinha. Não faz sentido. Por exemplo, doar coisas para outras pessoas. Faz sentido? Não, você não vai ganhar nada com isso. Mas se você olhar com os olhos de Deus, não é maravilhoso? Não é maravilhoso o que vocês fazem? É lindo, é lindo. Mas as coisas às vezes não... As coisas de Deus não são inteligíveis normalmente. Por isso que às vezes a gente vê que Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Parece que vai dar tudo errado, mas Deus mandou, dá certo, né? Para que um dia um cara que não venha nem aqui, tá lá no Canadá, né? Mas dá certo, né? É de Deus. Primeiro, não quero dizer que você deve questionar a Deus. Você deve obedecer a Deus. Mas é comum da sua mente questionar a Deus. Com o tempo, você vai reconhecer a voz de Deus e vai obedecer de primeira. Vai sim, em nome de Jesus. Eu também. Mas a realidade é que a nossa mente vai lá e dá um passinho para trás. Fala: opa, esse negócio não parece ser meio lógico, eu não estou entendendo. Mas veja só, se a gente continuar lendo, o versículo 17 fala: enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado dessa visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto da porta. E chamando, indagavam-se se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro, tá vendo? Enquanto ele estava pensando nisso, falando: isso não faz sentido. Por que Deus falou para mim 3 vezes? Oi, que negócio que é esse que está acontecendo? Que visão é essa louca que eu tive? E tudo mais. Enquanto Pedro cercava a visão, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Veja só, Deus já deu outra mensagem para ele. Confirmou, guiou o que ele tem que fazer. Está na dúvida? Começa a orar. Meditar no que Deus está falando. Deus, que negócio que é esse? Né? E aí, Deus vai confirmar para você. E aí, meu irmão, se você continuar duvidando, o problema é seu, né? Aí você vai ter que se ver com Deus, porque ele já falou, já confirmou, você precisa tomar sua atitude, né? Você precisa tomar sua atitude. Lembra do exemplo do filhinho que fala: tá certo, mãe, faz nada. E o outro: perdão, mãe, tô indo pegar. Né? Você precisa: perdão, mãe, estou indo pegar. Ou perdão, Deus, estou indo pegar. O que o Pedro faz junto com o Cornélio? Deixa eu só explicar para vocês o que acontece, por que Deus usou isso. Os animais eram imundos, né? Os animais não eram lícitos para que o judeu comesse por uma certa razão no Antigo Testamento. Aqui também existiam leis a respeito dos judeus comerem com gentios. Por quê? Porque
ou entrarem na casa deles. Porque a casa dos gentios ou não judeus tinham imagens pagãs. A comida era consagrada a ídolo. A comida que eles comiam não era uma comida que o judeu podia comer, porque ela era diferente e provavelmente ia causar doença para eles e tudo mais. Mas ele já recebeu, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele pegou e entrou na casa deles. E fez o quê? Começou a pregar Jesus. Começou a pregar Jesus. E aí, algo que era completamente impossível para aquela época, porque só aconteceu com os discípulos, vai acontecer com eles aqui. Quer ver? Abre aí no 44, 10:44. A minha versão tem um título no começo, falando assim: o Espírito Santo desce sobre os gentios. Pedro só vai contar uma historinha de foi assim: eu andei com Jesus, ele fez isso, ressuscitou no terceiro dia, ele é o Salvador, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão, que viram Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas, agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura alguém pode recusar a água para que não sejam batizados esses, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então veja só, imagina você é chamado para ir num lugar e tem uma família lá naquela, ou aquela família que vocês estão ajudando, não sei se eles são cristãos ou não, parecia que não. Você vai lá e aí você, além de dar a comida e os produtos de higiene e as coisas que vocês maravilhosamente fazem, você fala: a gente quer falar de Jesus para vocês. E aí você começa a falar: olha, Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele é o Filho de Deus. Se você aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna. E aí sabe o que acontece? As pessoas começam a cair no chão, a adorar a Deus em línguas e tudo mais. Você acha que esse é um culto maravilhoso ou não? Você quer um culto desse? Eu quero um culto desse. Eu quero um culto desse. Ele não fez apelo. Vem para frente se você quer aceitar Jesus. Ele não foi lá e falou para um irmão ir lá, pega o bracinho dele, levanta o mão dele, faz, sabe, empurrou ele. Nada disso. Nada disso. Pura e simplesmente o Espírito Santo desceu e tomou aquelas pessoas. Aí ele gira e fala assim: uau, aquilo que era só para os judeus agora não é só para os judeus, é para todos. Veja só como são especiais essas pessoas. Eles tem alguma coisa falando aqui, apesar de Cornélio ter ido buscar e ele ser um homem piedoso, tal, da família dele, ele era uma bênção, ninguém está falando mal dele, mas ele não seguiu as leis do Antigo Testamento, ele não foi a Jerusalém fazer peregrinação, ele não pagou um preço muito, assim, de vida muito alto, ele não sacrificou, não foi atrás do sacerdote, ou nenhuma dessas coisas. A única coisa que ele fez foi o quê? Obedecer a Deus, porque se você olhar um pouquinho para trás, o próprio Cornélio tem uma visitação de Deus falando para ele: vai lá e puxa, e vai lá e bate um papo com o Pedro. E ele mandou o pessoal da casa dele buscar o Pedro. Então veja só como Deus estava agindo, um obedecendo, o outro obedecendo, e a junção disso fez com que o Espírito Santo fosse. E esse é o evento que demonstra aquilo que nós somos hoje. Nós somos fruto desse mover. Porque é a primeira vez que um não-judeu recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não quis que eles se convertessem ao judaísmo, não quis que eles fizessem obras, não de graça eles receberam, pela graça.
Então, é isso que eu quero deixar para vocês, irmãos. Se você ouvir a voz de Deus, comece a razoar. Faça que nem o Pedro. O que quis isso dizer, Jesus? O que eu tenho que fazer para obedecer a sua palavra? Deus vai confirmar para você. Assim como aconteceu com Pedro, Deus vai te dar a estratégia de obediência. E quando você tem a sua estratégia de obediência, você vai lá e fala assim: amém, Senhor Jesus, agora eu vou fazer. E na hora que você fizer, talvez você não saiba aquilo que você está recebendo, nem a cascata de bênçãos que vai acontecer. Porque veja só, a cascata de bênçãos de obediência aqui é muito gigantesca. Ele é a primeira família de não judeus que recebe o Espírito Santo. Essa experiência aqui vai ser contada várias e várias vezes para todos os outros apóstolos, para falar assim: vamos para os gentios. Jesus já tinha sido prometido no Antigo Testamento para os não-judeus. Isso é verdade, mas eles não tinham isso na mente deles. Eles ainda imaginavam que era só para eles. Mas veja, todas essas pessoas que se converteram depois são por causa desse momento. Você e eu temos que ser fiel na pouca coisa que Deus nos pede. Porque essa pouca coisa pode girar e vai continuar gerando cascata de bênçãos para você, para sua família, para os outros irmãos, até que essa terra seja completamente tomada. Eu creio que nós estamos nos últimos dias, queridos. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra. Então, vamos obedecer mais, né? Vamos deixar que o Espírito Santo use você, use a mim e cubra essa terra de bênçãos que para nós são inimagináveis. Não pense que aquilo que Deus te pediu é pequeno, não vai fazer nenhuma diferença. Fez uma tremenda diferença, continua fazendo diferença e fará mais diferença. No nome do Senhor Jesus. Amém.